Canal Desvendando a Alma. Quem sou eu de verdade? Essa parece uma pergunta simples, mas talvez seja uma das mais difíceis que um ser humano pode encarar com honestidade. Se eu te pergunto agora, quem é você? Provavelmente você responde com o seu nome, ou com sua profissão, ou com os papéis que exerce: pai, mãe, filho, trabalhador, estudante. Nada disso está errado, mas tudo isso é circunstância, não essência. Isso é o que você faz, não necessariamente o que você é. E é aí que a pergunta começa a incomodar. Nós fomos educados a nos definir pelo tempo presente, pelo que estamos vivendo agora. Mas, se você acredita minimamente que a vida não termina no corpo, que existe algo além, então essa forma de se definir começa a ficar bem rasa. Se existe espírito, se existe continuidade, se existe eternidade, então quem somos nós de verdade? A Bíblia traz uma afirmação que, para mim, muda tudo. Está no Salmo, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não começou, Deus não termina. E, segundo a própria Escritura, ele sempre criou. Isso gera uma pergunta que quase ninguém faz, mas que é inevitável. Se Deus é eterno e cria desde a eternidade, quando o meu espírito foi criado? Nós não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas o simples fato de a pergunta existir já desloca tudo. Nós não sabemos quantas experiências já tivemos, quantas histórias, quantas quedas, quantos aprendizados. Talvez esta vida seja apenas mais uma escola, mais uma sala de aula dentro de algo muito maior. E se isso for verdade, então você não é o erro que cometeu, o rótulo que te deram, o momento ruim que está vivendo agora. Você é algo em processo. Agora, entra uma parte importante. Se você parar e ouvir com atenção, vai perceber que existe uma voz em você. Não é barulho, não é emoção, é uma consciência silenciosa. Ela aparece quando você faz algo errado, mas também aparece quando você faz algo certo. Ela não grita, ela sabe. Essa voz não muda conforme o humor. Ela não depende da opinião dos outros. Ela simplesmente está lá. Essa voz é uma pista poderosa sobre quem você é. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dela.
Falar de autoconhecimento virou clichê, mas, na prática, quase ninguém quer realmente se conhecer. Porque se conhecer de verdade dói. Você descobre que nem tudo que falam sobre você é mentira, mas nem tudo que dizem define você. E, principalmente, que você não é só luz, nem só sombra. Você é uma mistura em construção. Existe algo que ajuda muito neste processo. Começar dizendo quem você não é. Eu não sou o fracasso que disseram que eu seria. Eu não sou o erro que cometi no passado. Eu não sou o rótulo que tentaram colocar em mim. Eu não sou preguiçoso, nem inútil, muito menos descartável. Isso não é afirmação positiva vazia. É resgate de identidade. Deus não cria lixo, Deus não cria acaso, Deus não cria sem propósito. Outro ponto que confunde muita gente. Ah, mas eu sou diferente, dependendo da pessoa e da situação. Isso não é falsidade. Isso é adaptação consciente. Você não se mostra da mesma forma para todos, e nem deveria. Isso não significa ter várias caras. Significa ter camadas. O erro é achar que a opinião alheia define quem você é. Ela não define. No máximo, revela mais sobre quem opina do que sobre você. Ao longo da minha caminhada espiritual, e aqui falo de vivência, não de teoria, muita coisa que eu duvidava começou a acontecer comigo. Experiências, encontros, situações improváveis. Não vou explicar tudo agora, mas uma coisa ficou clara para mim. Nada do que somos é isolado. Somos influenciados pela família, pelo ambiente, pela história, pelas escolhas e, sim, por fatores espirituais. Isso não nos aprisiona. Isso nos contextualiza. Então, volto à pergunta inicial, agora de forma mais honesta. Quem sou eu? Talvez a resposta mais verdadeira hoje seja: sou alguém em processo de lembrança. Lembrança de quem eu fui criado para ser. Não perfeito, mas consciente. Não acabado, mas responsável. E talvez o maior erro seja achar que precisamos de uma resposta fechada. Talvez a pergunta em si já seja o caminho.